Estou sendo absolutamente sincero com vocês. Estou seguindo a linha da transparência. Eu não me lembro de ter passado nenhuma informação. Se passei de fato, falei que posso ter passado. Realmente posso ter passado. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Não me lembro de ter passado. E depois do Speaker Trainer na empresa, tivemos orientações mais específicas do que era permitido falar. Passei a me policiar muito. Mas antes disso, talvez tenha me policiado tanto. Mas não lembro. Não lembro de nada que tenha dito que pudesse ser algo que não queria ter dito. E hoje nós passaremos todos os detalhes e bastidores de uma investigação de um caso real de vazamento de informações confidenciais. Eu sou Mário Júnior, bem-vindos ao Dissimulado. E eu sou Renato Santos e participei dessa investigação junto com o Mário. As histórias contadas neste podcast são baseadas em eventos reais. No entanto, para proteger a privacidade e a confidencialidade dos envolvidos, os nomes dos indivíduos e das empresas foram alterados. Qualquer semelhança com pessoas ou entidades reais é mera coincidência. Esse caso é um caso muito interessante. Ele não começou com uma simples investigação que vem uma denúncia e você faz os passos tradicionais de uma investigação. Veio uma denúncia que não tinha tantos subsídios, mas o que atraiu mais a gente nesse caso foi a relação que a gente teve que ter com o denunciante. Foi a primeira pessoa que a gente conversou e era uma pessoa muito exótica, muito diferente, que tinha uns cuidados muito fortes para poder passar o assunto, não é mesmo, Renato? Foi muito estranho, na verdade, porque ele pegou e fez a denúncia, e aí fez a denúncia no canal, e aí ele pegou e se colocou à disposição para fazer uma entrevista, para ser ouvido. Beleza, quando a gente entrou em contato com ele, aí ele pegou e falou, não, beleza, eu quero ser ouvido, mas antes me dá um tempo porque eu vou fazer uma investigação sobre a sua empresa. E antes mesmo de fazer a entrevista com ele, a gente ainda fez a análise da credibilidade da denúncia, que não trouxe tantos elementos de credibilidade, mas como ele era um denunciante identificado, a gente falou, olha, apesar de não ter tanta credibilidade na denúncia, vamos partir para a entrevista com ele. E aí aconteceu toda aquela história que você vai trazer para a gente, que informa esses detalhes curiosos, esse jeito diferente dos denunciantes que a gente tratou até hoje, né? Porque aí ele pegou e falou o seguinte, aí quando a gente falou com ele, ele falou que ia investigar a nossa empresa para saber se a nossa empresa estava em condição de entrevistá-lo, né? Se era confiável. Aí deu alguns dias e depois ele entrou em contato e falou, não, beleza, eu posso ser ouvido por vocês. E eu lembro muito bem, quando o Renato disse que ele ia investigar a nossa empresa, pô, o que esse cara vai investigar a nossa empresa? Um denunciante procurando informações. Qual o grande objetivo dele? E a gente foi descobrindo com o passar da investigação, né? E isso tudo lembrando que a S2 foi contratado pela empresa, né, pelo nosso cliente, e o nosso cliente avisou ele, que é o cliente que recebeu a denúncia, né? E aí, quando ele pegou, falou que tudo bem, que podia ser entrevistado, aí eu falei, então tá bom, ele na verdade ia ser fora do estado de São Paulo, a gente estava aqui, né, em São Paulo. Aí ele pegou e falou, aí a gente marcou a data e tal, e aí eu pedi o endereço. Ele falou, não, vai primeiro, desembarca lá na cidade. Quando você desembarcar, estiver no aeroporto, aí você me avisa que eu vou te passar o endereço. Mas antes disso, teve um detalhe muito interessante. No telefonema que o Renato fez para o denunciante, né? O Renato fez o telefonema no Viva Voz e disse que estava comigo lá. Estou com o Mário, Renato, a gente está entrando em contato contigo, e aí ele já teve a primeira barreira, porque ele não queria que o Mário estivesse na sala ouvindo a conversa pelo Viva Voz, né, Renato? Na verdade, ele não queria ninguém, só queria uma pessoa, né? Era esse a pancada que ele já deu, falou, não, é só uma pessoa que vai me entrevistar. E aí, beleza, aí cheguei lá no aeroporto, né, desembarquei, e aí entrei em contato com ele, falei, bom, eu já desembarquei, onde que é o endereço? Aí ele pegou e falou, ó, pega um táxi e aí vem aqui no bairro tal. Ou seja, roteiro de filme policial, de investigação mesmo. Exatamente. Né? Aí, beleza, entrei no táxi, pedi para ir no bairro tal. Quando chegou no bairro, e aí, cara, qual é o endereço?
Ele, não, pede pro taxista ir na rua tal. E aí você lembra o que o taxista falou pra você, né? Não lembro o que é. O desespero, o taxista. Como? Como assim? Qual é o endereço, Qual né? o endereço? É. Como? Eu tô começando a achar isso meio estranho, né? Pelo menos o bairro, assim, era um bairro nobre, né, na cidade. Então a gente não tá tão com medo assim, porque era durante o dia, né? Aí, beleza. Aí chegamos, tal. Aí ele pegou e falou, ó, então, já que você chegou agora na rua, você tá mais ou menos que número? Aí eu falei, o número. Aí ele falou, não, desce mais, fala para descer mais alguns números aí da rua. Aí descemos mais um pouco. Mas manda real, como é que você tava se sentindo com esse enigma Eu todo? confesso que eu tava com um certo medinho, porque eu falei, uai, que coisa mais estranha. Nem sei para onde eu tô indo. E não tô nem com o Mário aqui no táxi ainda, né? Exato. Tô sozinho aqui, sem segurança, sem nada. Não que você fosse segurança, porque não. Definitivamente você não me deu nenhuma segurança. Que depois a gente vai contar uns casos aí que foi o contrário, né? Você ficou com bastante medo. Mas voltando. Aí beleza, a gente chegou no. Eu desci mais um pouco, aí ele falou: beleza, agora você pode descer do táxi, que é nesse restaurante. Aí eu entrei no restaurante. Quando eu entro no restaurante, ele já me recepcionou e tal. Aí falou: então, você tá com gravador aí? Falei: como assim? Falei: você tá gravando, né? Falei: não tô gravando. Ele: não, sua caneta, porque eu tinha uma caneta. Ele: não, sua caneta é um gravador. No mínimo pensou que era aquela caneta espiã que todo mundo sabe que ela existe, Exatamente, né? que fica Piscando. praticamente gritando: isso aqui é uma caneta espiã, né? Mas enfim, aí ele: essa caneta. Aí eu falei: tá aqui, ó. Aí eu tirei a caneta, entreguei na mão dele. Aí ele pegou e foi lá e Desmontou. Pra ver se era câmera mesmo. Aí desmontou e tal, não sei o quê. Eu falei: cara, que coisa mais bizarra. Aí ele: não, tudo bem, então não é câmera mesmo. Então aí me devolveu. Aí sentamos na mesa onde ele tinha indicado. Ele: agora eu vou chamar o meu pai. E nesse ponto ele foi até ingênuo, né? Porque, poxa, você teria vários outros meios para gravar a conversa, como você fez, né? Exatamente, gravando no celular, no bolso, entendeu? Tipo, coisa mais óbvia. Ele né? deixou de olhar a coisa mais, né, óbvia, que era o Não, celular. e qual é o problema nisso, né? É. Ao menos que tivesse alguma coisa escondendo. E de fato tinha muita coisa para esconder. Mas isso a gente vai contar aí durante o episódio, né? Enfim, resumindo a história, aí ele começa todo a contar o caso, o porquê que ele estava fazendo aquela denúncia. E isso é a coisa mais bizarra também, né? Além de todo o contexto. Mas aí a gente vai voltar nesse ponto. O fato é que quando eu fui embora, aí acabou tal a entrevista, fui embora, acho que quando estava na fila para entrar no avião, aí ele pega e me liga. Ele me liga e fala: ô Renato, eu queria te falar que a gente gostou muito de você e tal. Meu pai falou que você é um cara muito honesto, muito gente boa e não sei o que, e a gente quer fazer uma gratificação para você. Olha só. Gratificação. Falei: como assim? Me passa sua conta e tal, porque a gente quer fazer uma gratificação pela sua atenção e tal. E eu queria que você desse uma atenção no relatório, que você colocasse o quanto que a gente teve de prejuízo. Ou né? seja, uma gratificação de coração que ele estava querendo De dar. coração. Para não dizer suborno, né? É. E aí eu falei: não, eu não posso aceitar, isso é muito errado. É antiético aceitar. Ele: não, pelo amor de Deus, eu não estou falando de suborno. Isso aqui é realmente uma forma de agradecimento da sua forma respeitosa e tal. Falei: cara, desculpa, mas eu acho que não vai rolar, né? Agora imagina você, o seu denunciante, durante a entrevista, após a entrevista, ligar para você oferecendo dinheiro para você pegar mais leve ou dar uma atenção especial no relatório. De fraude, né? De fraude ainda. De fraude, né? Que ele também estava participando da fraude. É bizarro, assim. E aí ofereceu mesmo e tal. E aí eu falei que não. E aí ele falou: mas então não fala para a empresa, para o nosso cliente, que eu fiz essa oferta para você, porque senão eles vão entender mal. Eu peguei e falei: desculpa, só lamento, mas eu vou ter que falar para eles e a interpretação deles vai ser deles, né? Mas eu vou ter que falar que você fez essa oferta para mim. Eu vou falar do jeito que você me falou, que é de coração, que é um... Porque que eu fui muito bom com ele, mas eu tenho que falar. Surreal. E aí... E como é que foi a reação do pessoal quando você contou isso? Essa atitude do denunciante? Eu lembro que o pessoal falou: não acredito que ele fez isso. Logo no início da investigação, né? Ele participando da fraude e ele faz
tenta praticar uma outra fraude, que é no caso de corrupção, né? É muito louco isso. Eles ficaram realmente chocados. Porque realmente o cara era muito cara de pau. E por que cara de pau? A gente já pode entrar no que foi a denúncia em si? Claro que pode, né? Aí a denúncia foi basicamente o seguinte: ele era investidor, né, de ações, e aí ele fazia investimento em ações dessa empresa, né, desse nosso cliente. E aí ele tinha informações privilegiadas, passadas por dentro, ou seja, de dentro da empresa. Ou seja, tudo aquilo que a gente vê quando a CVM publica que tem que ter o cuidado em preservar a informação para ninguém ter ganho, para ninguém ter benefício, ele estava tendo. Exatamente. E aí ele estava tendo informações e com isso ele conseguia fazer o investimento correto. Informações do tipo, a empresa vai adquirir alguma coisa ou é capaz de apresentar um resultado positivo, o valor vai subir, o valor vai descer, coisas assim. Exatamente. Ó, vai comprar tal empresa, então vai lá e investe. Ó, vai vender, ou você não vai ter um prejuízo tal, não sei o quê, então vende ações. Então o cara acertava, óbvio que tinha informações privilegiadas. Só que aí aconteceu um evento em específico lá na empresa que prejudicou, ou seja, na verdade estava completamente fora do padrão, né, do dia a dia da empresa, e que ninguém sabia, era extremamente confidencial, nem os diretores sabiam. Nem mesmo a própria pessoa que estava passando informações para ele. Informações, exatamente. E esse evento foi tão marcante que teve um prejuízo absurdo. Na verdade, as ações caíram absurdamente. E ele pegou e perdeu $1 milhão de dólares na época com esse investimento. E aí ele pegou e queria que a empresa que ele fraudou devolvesse esse $1 milhão de dólares. Ou seja, essa foi a racionalização que ele usou. Eu fui prejudicado, uma informação que eu não tive acesso, agora eu quero ter ressarcimento. Eu fui prejudicado eu estava praticando a fraude, estava me beneficiando, ganhei muito dinheiro com a fraude, e aí quando não recebi, não consegui continuar com a fraude, eu agora quero que a empresa me indenize porque ela não deixou eu continuar fraudando. Cara, é surreal. Mas você acha que ele estava pensando, quando ele passou isso para você, ele estava pensando que estava prejudicando a empresa? Não, o prejudicando em que sentido? De ele tendo informação? Sim, ele sabia que ele tinha informação privilegiada, sabia que ele não poderia ter aquelas informações, e ele sabia, sim, que isso era uma fraude. E se bobear, ele deve ter até passado para outras pessoas da relação, e as outras pessoas também tiveram prejuízo, né? Sim, sem dúvida. E por isso que o pai dele estava participando também da entrevista, porque o pai dele era um dos investidores. Então, aí, ou seja, no final dos contos, ele prejudicou várias pessoas com a fraude que ele estava cometendo, né? Na verdade, ele beneficiou muita gente e depois se prejudicou. Né? Eu não lembro se ele fez algum tipo de ameaça à empresa. Ele chegou a ameaçar, falar de processo? Sim, ele pegou e falou o seguinte, ó, e se a empresa não me devolver esse $1 milhão, eu vou colocar, na verdade já tem um dossiê pronto, eu vou jogar isso nas redes sociais, na mídia, e também vou fazer uma denúncia na CVM. Ou seja, ele nem olhava o impacto que podia trazer para ele mesmo também, né? Ele não estava nem... Estava disposto a... Bom, na verdade ele disse que estava disposto, né? Mas provavelmente, na verdade, hoje a gente sabe que era um blefe, né? Porque no final dos contos ele não fez nada disso. Mas ele blefou e ameaçou a empresa que ele estava fraudando. Impressionante. E esse foi um caso que a gente pensou em várias iniciativas para levantar mais informação. Mas como a gente conseguiu evoluir muito na questão da entrevista com o denunciante detalhou muitas coisas que aconteceram, a forma como ele recebia as informações, a gente decidiu partir logo para a entrevista com a pessoa que estava vazando a informação, o diretor que estava vazando a informação, né, Renato? Era. E aí, quando a gente pegou e fez a entrevista com ele, e aí ele pegou e falou que não. Na realidade, essa eu pude participar, né? E aí foi o trecho que a gente leu agora, logo no início do episódio, né? Mas o começo da entrevista foi muito interessante também, que ele tá bem nervoso, né? Muito. Eu lembro exatamente, teve uma pergunta, porque a gente sabia que esse diretor
ele já estava sentindo aquilo que a gente fala, o cheiro do arroz queimado. Ele já estava percebendo que ia dar algum tipo de problema, porque o próprio denunciante estava pressionando Tava ele, né? pressionando. O próprio denunciante falou o seguinte, cara, se você não resolver esse 1 milhão aqui, fazer a empresa pagar ou você me pagar esse 1 milhão de prejuízo, eu vou te denunciar. Porque o denunciante Né? mostrou as conversas para você, a gente pegou alguns e-mails dos dois conversando, e aí eu lembro que esse diretor, que estava passando as informações confidenciais, ele estava procurando emprego. Ele já estava procurando emprego para deixar a organização. E aí uma das perguntas de controle que a gente utilizou, a gente perguntou, olha, você está procurando algum tipo de emprego, está com o teu currículo no mercado? Foi impressionante, né? Aí ele ficava olhando para... Emprego? Não, não, de forma alguma, de jeito nenhum, de forma alguma, de jeito nenhum. Ele entrou num beriberi, num desconforto verbal e corporal impressionante. A gente só queria testar para comparar os outros sinais que ele ia apresentar para a gente durante a entrevista, né? Eu lembro muito bem dessa pergunta. Exatamente. Ele, como você falou, ele já sabia que a casa ia cair, que o arroz ia queimar, né? Como você falou. Ele sabia disso. E aí começou a procurar emprego. Beleza. E isso, na verdade, não tem nada de errado, né? O fato de o cara procurar emprego. Qual é o problema nisso? E tanto é que foi uma pergunta simples ali, né? Como que tava. Eu lembro que você tinha até perguntado primeiro em relação à motivação dele. Sim. Né? Como que tava a motivação. Aí ele falou que estava desmotivado, porque de muita pressão, blá, 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 blá. E aí você fez essa pergunta nesse contexto, né? E aí o cara ficou extremamente... Ele deu um pane nele, né? Foi isso. Mas o fato é que ele estava... Na verdade, isso estava demonstrando o nervosismo dele, porque realmente ele sabia o que tinha feito. Ele sabia que tinha cometido uma fraude, e muito grave, inclusive, né? E pressionado absurdamente pelo denunciante, pelo pai do denunciante. Exatamente. Que aí estava ameaçando que ia denunciar e tal, não só na empresa, mas até para a polícia, né? E que inclusive isso pode ter consequências criminais, né? O fato do vazamento de informações. Agora eu lembro também que a gente fez fez análise forense, né, do computador, mas antes disso também a gente fez uma análise do quanto que aqueles investimentos, aquelas decisões e tal, realmente batiam com as informações privilegiadas, né? E batia, assim, perfeitamente. Era praticamente impossível. Assim, parecia que era tanto, né? aquele cara que ganhava na Mega Sena todo mês, né? Impressionante. Não tinha a menor condição daquilo acontecer. E aí, essa foi uma forma também de comprovar esse beneficiamento que ele estava tendo com a fraude. Mas aí também a gente foi na análise forense. E aí, da análise forense, a gente fez o e-mail, né? O e-mail e o monitoramento. Exatamente. E aí tinha informações, realmente ele passando informações para esse denunciante, né? Que é estranho, esse outro fraudador, né? E aí, todo mundo sabe que pela nossa metodologia, a gente, quando vai para uma entrevista dessa, que você tem uma série de evidências, que você tem provas, a gente não mostra isso para a pessoa que está sendo entrevistada, para justamente não entregar de bandeja tudo que a gente conseguiu, ou até mesmo o pouco que a gente conseguiu. Porque ingênuos são os investigadores forenses que dizem para os clientes ou para as pessoas com quem estão trabalhando que eles pegam todas as informações. Não, pegam poucas coisas e as poucas coisas a gente tem que saber tratar de maneira adequada e fazer com que a pessoa traga para a gente e não a gente apresente para elas, né? Exato. Tanto é que uma das informações muito relevantes foi a questão das conversas no WhatsApp, né? Então, que eles tinham. E conversa no WhatsApp é muito difícil, né, de Verdade. levantar informações e tal, a menos que alguém que participe dessa conversa decida passar a informação, que foi o caso do denunciante, que na verdade ele nem passou, né, ele só mostrou para mim lá na hora da entrevista com ele, o pai dele, ele me mostrou lá as conversas e as informações que ele recebia. Mas além disso também tinha por meio de e-mails, né? E o impressionante, eu lembro quando a gente começou a tatear o assunto informações confidenciais, a gente foi tateando o assunto, perguntando para ele o que ele achava desse assunto dentro da organização, se as políticas eram muito bem definidas, se ele sabia o que cada um poderia fazer quando tivesse alguma informação privilegiada, qual era o momento da abertura, e sempre naquela postura muito de
politicamente correto, Uhum. de mostrar que sabia muito bem as regras, que não passaria porque sabia que Uhum. poderia dar algum tipo de problema, do ponto de vista verbal, mas do ponto de vista corporal, a gente percebendo um grande desconforto, mudanças rápidas na postura, alguns como é que se fala? Algumas coisas que a frase fica cortada, diminuição da latência para negar as coisas. Então foi ficando claro que ele estava usando um discurso, tentando passar uma imagem politicamente correta, mas com um discurso dissimulado e uma linguagem corporal também dissimulada. Sim. E o que é interessante também no discurso dele é que ele, que foi logo no início desse episódio, ele fala que tem certeza, mas na verdade tem certeza que não tem certeza, né? Impressionante. Que passou informação, será que eu passei? Não lembro. A única coisa que eu sei que não lembro. E essa questão do não lembro é muito interessante, né? Sempre é um artifício, uma Colocar a culpa muleta, na né? memória, né? Olha, É. eu gostaria muito de falar a verdade para você, mas como eu tenho problema de memória, eu não posso te dizer. Foi Uhum. isso que ele quis passar de maneira velada pra gente, né? E outra coisa, uma coisa que a gente sempre fala, se a própria pessoa não disse que tenho certeza ou não, não é eu que vou dizer que ele tem certeza daquilo que ele está dizendo. Então, Uhum. a gente presta muita atenção também nesse conteúdo verbal, que é o que a pessoa entrega pra gente, que é a versão pura da situação, né? O fato é o seguinte, a gente também tem que tomar muito cuidado, né? Para não ser categórico só por conta de um sinal, por exemplo. Porque muita gente pode estar nos ouvindo agora e pensar o seguinte: ah, então quer dizer que se a pessoa falar que não lembra, é que fez alguma coisa. Aí vai aplicar com o cônjuge agora, com a namorado, com marido. Ó, mas onde você estava? Aliás, quem que estava lá no happy hour? Eu não lembro. Ah, então quer dizer que tá Tá mentindo, não tem mentindo. coisa, né? Não, pode ser que a pessoa não lembre porque talvez o nível nível etílico da Etílico. pessoa estava muito alterado ali, estava muito alto, e ela talvez não lembre mesmo. Não quer dizer que é mentira, que é uma dissimulação o fato da pessoa não lembrar. Agora, por outro lado, quando você vai juntando vários outros elementos, a pessoa falar que não lembra, a pessoa. Tem uma evidência. Aí você vai juntando vários fatores, e aí sim você vai ter É. uma confirmação, E é muito importante também destacar que a gente não tem a vaidade, a arrogância de dizer que consegue identificar todos os sinais Lógico. corporais e verbais. Ninguém consegue. Nós já fomos enganados, eu tenho certeza que algumas vezes a gente ainda vai ser enganado, mas o que conta a nosso favor? A gente faz entrevista todo dia. Uhum. Sai a televisão, o depoimento de um jogador, o depoimento de um político, o depoimento de algum artista, a gente está lá analisando a linguagem corporal, as microexpressões, as características da voz, o conteúdo verbal. E mentir não é fácil. Ninguém se sente bem mentindo, né? Uhum. Mentira traz aquele sentimento de ruim, traz aquele sentimento de nervosismo, que a pessoa tem que passar rápido pelo aquele assunto. E era isso que ele também estava tentando. Ele acelerava muito o discurso, né? Encurtava as respostas, acelerava e dava trabalho para a gente para ficar fazendo pergunta aberta para ele entregar conteúdo e a gente poder analisar. Né? Exato. Agora, tem um outro aspecto que também é muito importante, que tem que fazer todo o levantamento o máximo possível, além da entrevista, né? E aí eu lembro que, por isso que eu queria só reforçar também, a gente falou que fez o levantamento dos e-mails Dos dele, e-mails. mas os e-mails corporativos, né? Então Claro. esse é um ponto muito importante também que é importante a gente destacar aqui, que a gente não pode, por limite legal, fazer ou levantar informações do e-mail pessoal, né? Porque aí tem a privacidade da pessoa. Agora, se ela está usando, enfim, no e-mail corporativo, é totalmente possível, na verdade, até a empresa ela precisa ter essa diligência para saber o que está acontecendo. Como foi o caso, a partir do momento que esse nosso cliente recebeu essa denúncia de que alguém está vazando informação e isso pode impactar nas ações e
tem que fazer a diligência e tem que fazer o levantamento desses. E eu lembro que nesse caso específico, alguns clientes não têm esse tipo de informação, mas nesse cliente específico, tinha inclusive no código de ética da empresa que todo recurso que a empresa disponibiliza do ponto de vista de computador, de celular, servidor, qualquer coisa, é passível de monitoramento, é passível de análise. Então, a empresa tinha tomado até esse cuidado no próprio código de ética dela para se precaver de uma situação futura caso fosse necessário. Exato. Então, o processo de investigação, ele precisa ser feito, principalmente quando vem uma denúncia, né? A empresa não pode simplesmente, não, vem uma denúncia aqui, não vamos tratar isso. Não, tem que tratar. Agora, por outro lado, tem que fazer isso de forma muito cuidadosa, sigilosa e também dentro da lei, né? E aí eu queria destacar o seguinte, quando a gente fala muito cuidadosa, sigilosa, nós somos diferentes de qualquer outro profissional que trabalha com investigação corporativa e entrevista. A gente vai falar muito sobre isso em vários outros programas, que é a questão da entrevista humanizada. A gente não está numa situação como essa para coagir, para maltratar ou para não ter nenhum tipo de consideração pelaquela pessoa. A gente está lá para justamente entender o porquê que aquilo aconteceu e, de alguma forma, minimizar impactos para aquela pessoa que vai ter uma consequência. Quando a gente fala minimizar os impactos, não estamos dizendo que não vai ter consequência. A consequência vai ter, mas a consequência dentro do quê? Dentro do que ela entregou para a gente, de sinceridade, de mudança de atitude e de colaboração. Sim. E no caso desse diretor, não foi diferente disso, né? E aí ele pegou e ele comentou com a gente, né? Sobre o porquê. Aliás, e aí a gente continuou a entrevista e tal, até um ponto que ele realmente confessou que ele tinha passado informações privilegiadas para esse amigo dele. E no começo ele nem ele falava que não, mas era só uma ajuda, ele tentou desvirtuar, que não sabia que estava fazendo algo errado, né? Uhum. Exato. E ele pegou e comentou o seguinte, né? Que ele conhecia essa pessoa, o denunciante, há muitos anos, era um amigo de faculdade que confiava bastante, tanto é que eles estudaram juntos em outro estado, dividiam o mesmo apartamento, aquela coisa toda, e era uma pessoa de extrema confiança, mas eles perderam o contato, cada um seguiu a sua carreira, e aí se encontraram num churrasco. Famoso churrasco. Famoso churrasco. E o churrasco da turma, e e aí aquela conversa despretensiosa, e aí, o que você está fazendo, onde você está trabalhando, não sei o que, você está trabalhando na empresa, tá, pô, legal, a empresa é grande, né, não sei o que, parece que abriu capital, e e aí aquela conversa normal, que não tem nenhum problema de falar. Agora, aí até que ele, lá pelas tantas de álcool, né, ele pegou e falou. Do facilitador álcool, né? Exatamente, e aí ele falou pro denunciante uma informação privilegiada, mas e realmente ele soltou essa informação, que a empresa estava comprando uma outra empresa, uma empresa menor, né, um concorrente menor. E aí o cara pegou e falou, excelente, então eu vou agora investir nas ações dessa empresa. E aí começou aí. Mas a continuidade teve alguns retornos para o nosso entrevistado, né? Você lembra dos retornos? Não lembro. Que o entrevistado, ele também, por passar a informação... sim. E o retorno financeiro para ele. Isso, um retorno financeiro. Sim, isso mesmo. Porque aí, quando o denunciante ganhou, né? Já ganhou muito dinheiro com aquela informação, ele pegou e fez a tal da gratificação que ele quis. De coração. De coração, que ele quis dar para mim, inclusive, né? Essa gratificação por conta da entrevista. Ou seja, eles estavam, de fato, pela meritocracia da situação, dividindo lucros, né? Dividindo lucros. E aí ele aceitou, né? Essa gratificação e pronto. E gratificação não, é suborno, né? Para receber informações. Mas o detalhe é o seguinte, que eu lembro que ele falava, e repetia isso várias vezes, que não era uma relação de suborno, porque não tinha o acordo do tipo, eu vou te pagar, eu vou te dar tal informação e você tem que me pagar tanto. Não tinha isso, e não teve mesmo. Não teve esse acordo claro, mas teve um acordo tácito de... Putz, é meio que uma dádiva, não é não? Uma relação de afetivo, emocional pela dádiva. Exatamente, que a dádiva é exatamente essa situação de
eu vou dar alguma coisa para alguém e essa pessoa, quando ela recebe, ela se sente na obrigação de retribuir. Aquela dívida inconsciente, né? Aquela dívida inconsciente. Eu vou ter que retribuir. Então, enquanto eu não retribuo, eu me sinto inferiorizado em relação a essa pessoa. Uhum. Então, é isso que aconteceu. E, de fato, ele não tinha, naquele momento, logo no começo, a ideia da gravidade que ele estava... Da gravidade da fraude que ele estava cometendo. Na verdade, ambos, né? Não sei se o denunciante não tinha. Eu acho que ele tinha. O denunciante tinha a ideia de que estava muito errado e tudo mais. Mas ele já tinha, até na conversa que eu tive com ele, com o pai dele, ele tinha um perfil, sabe daquele perfil de... É muito forte que eu vou falar esse termo, mas... Tem licença para isso. Tem licença poética. Mas é meio que aquele perfil de mafioso, sabe? Sei. Tipo, ai, tal... Buonasera. Meu amigo, você é meu amigo, não sei o quê, aquela coisa assim, e tal de gratificações, de presentinhos. Que é um perfil galanteador ali, né? Que vai... Exato, é um perfil que muitas vezes já fica no padrão da pessoa mesmo. Uhum. E ele tinha esse perfil. Já o colaborador, esse diretor que passou informações, ele não tinha esse perfil. Ele era quase inocente, no sentido de cair na lábia, Uhum. né? Na verdade, ele foi direcionado e manipulado pela dádiva que acabou perpetuando. O problema foi que aí, quando caiu a ficha, e ele até cita, né, nesse texto que a gente leu logo no início, ele pega e fala, putz, quando teve o treinamento na empresa sobre o que podia e o que não podia falar, caiu a ficha dele, putz, aí eu tenho que ficar mais atento. E, de fato, isso mostra... Só que já era tarde, né? Já era tarde. Por quê? Porque aí o cara já estava enrolado. Aí, se ele pegasse e falasse, não vou mais passar informações para você, o cara podia denunciar ele. Tanto é que ameaçou ele nesse sentido, né? Tipo, não, como assim? Você tem que continuar passando informação, então não sei o quê. Por que não? Eu ainda tô dando dinheiro para você, tem que continuar passando. Tem que continuar, foi essa não, e não tem mais, o cara já tá amarrado, né? E aí o cara já se viu naquela situação, então não tem jeito, tem que continuar. E como é que foi o desfecho ali da abordagem para chegar no final, até mesmo a admissão com o nosso diretor lá, entrevistado? Então, o grande ponto foi ele ter a consciência da gravidade da situação, e ele percebeu, sim, durante a entrevista, da gravidade. E, ao mesmo tempo, ele percebendo que a gente não estava lá para julgá-lo. A gente estava lá para julgar o fato, o ato. Ou seja, aquela questão que a gente sempre fala da humanização. O fato tem que ser julgado, tem que ser punido. Agora, e não é o fato que vai ser punido, é obviamente quem estava envolvido com aquele ato, com aquela fraude, tem que ser punido. Agora, a gente não está lá julgando a pessoa, a gente está julgando essa situação. Então, quando ele percebeu isso, percebeu primeiro a gravidade do ato, que já tinha caído grande parte da ficha ali no treinamento que ele citou. E aí, é um ponto também que eu queria fazer um parênteses antes da gente chegar no desfecho. Esse parênteses, assim, a questão do treinamento, ele tem grande importância na empresa. Verdade. Muita gente pega e fala o seguinte, e muita empresa, pega só dar treinamento de diretor para... Não, de gerente para baixo. Diretor não precisa fazer treinamento, porque o cara é diretor. Ora, é o cardeal da empresa, né? O cara sabe tudo. Só que não. É importante você treinar e destacar, reforçar sobre o que a empresa espera dele. Se não deixar isso claro, ele pode pegar e cair naquela situação de cinzenta, né? Porque, de fato, as coisas são muito mais cinzento do que uma coisa muito clara. Ainda mais quando envolve, de novo, uma questão afetiva, porque, na realidade, foi uma ajuda que o diretor deu usando um caminho errado, usando uma fraude. Ele nem percebia, ou seja, ele, na verdade, vazou uma informação sem querer, aí depois começou a ajudar, aí ganhou dinheiro com isso, aí depois começou a ajudar, gostou, obviamente, quem não gosta de dinheiro, aí começa a receber e de forma totalmente errada. Achava que não queria ser descoberto. E beleza, e foi indo, porque é só informação, cara. Só informação. Ele não tava... olha como que é a cabeça, né? O cara não tá pensando o seguinte, eu tô
eu tô vazando dinheiro aqui, eu tô tirando dinheiro, desviando dinheiro. Não, eu tô só passando informação para um colega, para um amigo. Qual é o problema É nisso? meio que, de novo, aquela história do crime sem vítima, né? A empresa não estava sendo vítima. E aí chegou no desfecho. Por isso que, quando ele pega e, para confessar, ele pega e fala o seguinte: puxa vida, no final dos contos, eu pensava que a empresa tá ganhando com isso, porque tinha mais investidores. Esse meu amigo que estava investindo aqui nas ações, isso estava aumentando, melhorando o capital da empresa. Então, ele estava pensando, ele racionalizou que esse vazamento de informações estava gerando um benefício para a empresa, que é um absurdo. Na verdade, está gerando prejuízo. Mas ele racionalizou dessa maneira. Só que ele também não contava que no primeiro momento que aquele amigo dele tivesse um problema, que ele poderia ser denunciado. Exatamente. Nem imaginava, porque o cara... Amigo, pô. E mesmo porque nem faz muito sentido, né? Por isso que é o que a gente começou a falar, é muito bizarro a situação. Por quê? Porque o cara, nesse caso, o denunciante é o próprio fraudador. Ele está se Ele denunciando. está se denunciando. Ele está denunciando esse diretor, mas está se denunciando. E ele está denunciando uma coisa grave, inclusive um crime. Então, assim, é meio bizarro. O cara não imaginava, esse diretor não imaginava que isso poderia acontecer. E aí, quando a gente contou para o comitê, para a diretoria executiva, o que tinha acontecido, o que a gente tinha concluído, qual foi o desfecho para o diretor? O desfecho foi demissão por justa causa. E isso tem um impacto violento em relação à imagem dele no mercado, né? Obviamente. A gente está falando de uma profissão ou de um profissional que já era muito conhecido no mercado. Tudo bem que não foi divulgado isso, mas ainda assim sempre pode correr na raia miúda, né? Então, ele foi demitido por justa causa e isso teve um desfecho. E o detalhe, a empresa não pagou esse $1 milhão que o denunciante está pedindo. Óbvio que não, que era um absurdo esse pedido. Aliás, teve até um retorno formal da organização para cima do denunciante, porque ele estava ameaçando ir para a justiça, ele estava ameaçando divulgar, e a empresa ela fez de maneira extraoficial, dizendo que ela também teria ferramentas. Extrajudicial. Que ela também teria ferramentas para poder se defender e ele também poderia sofrer consequências. Exatamente. Porque a empresa, de fato, ela não sabia dessa situação. Ela não sabia da fraude que estava acontecendo. Então, foi uma situação realmente que fugiu do controle dela, né? Mas, a partir do momento que ela soube, ela adotou todas as medidas cabíveis, né? Da investigação, de medidas disciplinares e tudo mais. Então, esse foi o desfecho, né? E depois disso, eu não lembro mesmo. Agora eu confesso que eu não lembro. O denunciante ligou mais alguma vez para você? Não, o denunciante nunca mais me ligou e nem me chamou para... Ou seja, ele falou, graças a Deus que o Renato não aceitou aquele dinheiro, porque o negócio não deu certo, né? Com certeza. Bom, Renato, meu parceiro, muito obrigado pela participação. Galera, para todos que participaram ou esse conteúdo chegou de alguma forma, muito obrigado. Teremos vários casos que a gente vai tratar, né? O próximo caso vai ser um caso de assédio moral, então muito interessante, porque é uma temática que está muito constante nas empresas brasileiras. Então eu peço que todos sigam o Dissimulados nas redes sociais, no Insta, no Spotify e no YouTube. Muito obrigado, galera. Um abraço.